Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que todos nós desejamos, mas às vezes a gente não tem um objetivo bem definido, bem traçado. Talvez por isso a gente não consiga obter os resultados que tanto nós desejamos. O tema de hoje é mudando de vida. Eu tenho certeza, se fizéssemos uma pesquisa à porta, todo mundo escolheria a opção mudança de vida. É por isso que nós estamos aqui, além de oferecer esse culto, essa prestação desse culto a Deus, o nosso desejo também é poder mudar de vida, é poder se parecer cada vez com o nosso Deus. Mas eu tenho me convencido de que não é só um desejo que é suficiente para que todos nós mudemos de vida. É mais do que um desejo, é mais do que um anseio. Nós precisamos saber o que é necessário para poder mudar de vida realmente. Existe uma parte que é inteiramente de Deus, mas existe uma parte que é inteiramente minha. E essa coparticipação vai fazer toda a diferença no processo de mudança das nossas vidas em Deus. Nunca haverá uma parte isolada, irmãos. Sempre haverá um compartilhamento de Deus e do meu esforço para que possamos chegar a um objetivo comum. E hoje eu quero falar de pelo menos 4 coisas que eu e você podemos fazer para poder atingir uma mudança de vida que todos nós desejamos. E eu penso que algumas coisas trazem resultados, outras simplesmente consomem o nosso tempo. Você já parou para pensar nisso? Algumas coisas que eu e você fazemos, de fato, têm resultados específicos. Outras, porém, consomem simplesmente o meu e o seu tempo. Não há resultados benéficos em cima disso. Se eu, então, procurar dirigir a minha força, a minha atenção e o meu objetivo para que, de fato, aquilo traga resultados, eu serei extremamente beneficiado. Amém, irmãos? Está muito teórico ou está dando para entender? Quem está entendendo, levante a mão. Que de vez em quando algumas introduções necessariamente precisam ser um pouco teóricas para a gente entrar no X da questão. Por isso eu elenquei aqui 4 coisas indispensáveis para uma mudança radical na minha e na sua vida. Primeira delas, ore mais. Diga, ore mais. Diga mais forte, ore mais. Agora, fale isso à pessoa que está ao seu lado. Ore mais. Eu gosto muito de um texto da Bíblia em Mateus capítulo 7. Jesus falando aos seus discípulos, incitando aqueles homens a orarem. Mostrando para eles que havia de fato uma maneira deles encontrarem o desejo e o suprimento das suas necessidades. Irmãos, eu me impressiono que hoje falamos muito pouco acerca da oração. Mas, no entanto, a oração é algo vital para uma pessoa que está em Deus, que precisa ter os seus valores e a sua vida mudada. Orar é algo indispensável, como é indispensável o ar, como é indispensável o arroz e feijão, como é indispensável a água, etc. Orar é extremamente importante. E a verdade é que nós oramos muito pouco e colocamos muitas necessidades pessoais, às vezes com a gente mesmo e com os outros, e falamos muito pouco com Deus. Por isso, o primeiro tópico é ore mais, gaste tempo falando com Deus, coloque as suas necessidades, as suas ações de graças, as suas petições em Deus, e eu tenho certeza que você verá aquilo que Deus é capaz de fazer. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Olha a certeza que Jesus está dando para aquela pessoa que está diante dele por meio da oração. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Ou seja, o que eu e você precisamos fazer é cumprir essa palavra
palavra, para que Deus de fato possa abrir as portas, para que eu e você possamos entrar e ser felizes. Nós precisamos aprender a depender de Deus nos seus mínimos detalhes. Oração significa: Deus, eu dependo do Senhor em todas as coisas, eu o coloco em primeiro lugar na minha vida, eu preciso da tua orientação e da tua instrução. Quem não aprendeu a gastar tempo com Deus está trabalhando dobrado. A Bíblia diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando eu oro, quando você ora, Deus trabalha por nós, irmãos. Nós precisamos entender que as nossas obras, Deus dizendo, as nossas obras, o Senhor as fazes por nós. Quando isso de fato acontece? Quando eu dobro o meu joelho, quando eu estou deitado, quando eu estou em pé, quando eu estou andando, mas quando eu estou falando com Deus. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Não significa que você vai orar sem poder conversar com mais ninguém. Significa que eu e você devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para poder falar com Deus, poder ouvir a voz de Deus. Oração nada mais é intimidade com Ele. Orai sem cessar. Aproveite todas as suas oportunidades para poder estar diante de Deus, para poder falar com Deus. A oração, irmãos, de fato, ela é indispensável na nossa vida para todas as coisas. Por isso, eu quero hoje conclamar você, ore mais, aproveite mais a presença desse Deus poderoso. Existem coisas que eu e você não podemos fazer e nem alcançar, mas a oração, por meio do poder de Deus, é capaz de alcançar e mudar aquela realidade. Tem coisas, irmãos, que nós desejamos anos a fio, décadas a fio, mas não vemos mudança. Eu te desafio a passar uma noite inteira na presença de Deus como Jacó e dizer o que ele disse a Deus: eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus, irmãos, vai lutar com você, porque o maior desejo de Deus é nos abençoar. O profeta Jeremias diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos dar o que de fato nós ansiamos e anelamos, desejamos. Deus quer fazer isso, irmãos. Mas Ele precisa que algumas coisas sejam cumpridas fielmente na minha e na sua vida. A oração, ela é poderosa, ela nos desestressa. A oração, irmãos, pense na oração como um divã. Tem dia que eu estou extremamente estressado e faço da oração o meu divã pessoal. Eu me deito no sofá, coloco uma música bem tranquila, bem lenta, isso não é mantra e não é para me levar, é para trazer um ambiente gostoso. Eu gosto de orar assim, com música ao fundo, eu me descanso, eu me relaxo e digo: Senhor, eu não consigo me mover, me desestressa. E naquela hora, irmãos, nós precisamos usar todos os recursos da oração. Existe um tempo na oração que você pode usar para chorar, para desabafar, para aliviar a sua tensão, a sua alma. É para isso que a oração também serve. A gente lê o livro de Salmos e a gente consegue observar que o salmista faz isso diversas vezes, onde ele desabafava em Deus, onde ele colocava os seus temores, as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas batalhas. Quantas vezes nós já fizemos isso e saímos da presença de Deus com o coração mais leve, mais tranquilo e mais sereno. Irmãos, a presença de Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos. Um dia eu estava fazendo uma coisa diante de Deus e falando algumas coisas, e Ele disse para mim: meu filho, você está invertendo as coisas. Tudo que você precisa é de uma direção clara para você não errar mais na sua vida. O tamanho da sua necessidade é o meu tamanho.